Soka Gakkai, 87 anos de fundação. A Soka Gakkai é uma organização que tem como objetivo fundamental promover a paz e o respeito pela dignidade humana. Sua existência é resultado dos esforços de nossos 3 mestres. Tsunesaburo Makiguchi. Qual é o propósito da vida? Se fosse para expressar isso em apenas uma palavra, teria que ser felicidade. O propósito da educação deve, portanto, estar de acordo com o propósito da vida. Makiguchi foi considerado um criminoso ideológico. Suas atividades nos anos de 1940 foram vigiadas de perto pelas autoridades japonesas. E qual era o seu crime? Ele não aceitava a guerra, o descaso com a educação e muito menos injustiça. Em meio aos anos 1920, Makiguchi conheceu Josei Toda, que compartilhava das mesmas convicções sobre a importância de uma reforma educacional no Japão. Em 1928, aos 57 anos, Makiguchi conheceu o budismo e encontrou na coragem de Nichiren Daishonin uma profunda fonte de inspiração. Ele estudou a fundo os escritos de Daishonin e sua biografia. Assim, iniciou seu projeto de construir uma sociedade de pessoas de bem, convicto de que a chave para a completa transformação da humanidade se baseava nessa filosofia. Makiguchi fundou em 1930 a Soka Kyoiku Gakkai, Sociedade Educacional de Criação de Valores Humanos, e tornando-se seu primeiro presidente, esta organização social foi a predecessora da atual Soka Gakkai. Neste mesmo ano, é publicada a obra Teoria do Sistema Educacional de Criação de Valores, Soka Kyoiku Gaku Taikei, sob a qual baseou todo o ideal de sua organização recém-fundada, tendo sempre ao seu lado o discípulo Toda. Makiguchi prossegue em sua luta por uma sociedade baseada em valores humanísticos, não em dogmas e sistemas rígidos e equivocados de valor. Mesmo diante de críticas e perseguições, jamais desistiu de se empenhar pelos seus objetivos, porém sentiu a fúria de uma sociedade amargurada pela cultura da violência quando a Segunda Guerra Mundial trouxe conflito para dentro do país. Em julho de 1943, aos 72 anos, ele e seu fiel discípulo Josei Toda foram presos, acusados de desacato ao imperador e de irem contra os princípios governamentais. Em decorrência dos maus tratos, Makiguchi faleceu após 500 dias na prisão, em 18 de novembro de 1944. Josei Toda. É meu ardente desejo que a humanidade se livre do ciclo de guerra e crie sucessivas gerações de pessoas imbuídas de um profundo respeito pela dignidade da vida. Toda, mesmo furioso com as condições que levaram seu mestre à morte, continuou firmemente o legado herdado. Naquele momento, a Soka Kyoiku Gakkai renascia. Josei Toda saiu da prisão em 3 de julho de 1945 com um objetivo claro: reconstruir a organização e focar sua expansão para todo o Japão. Em 1947, ele encontrou com o jovem Daisaku Ikeda, aos 19 anos. Ele buscava respostas para as questões da vida e se tornou seu discípulo. Toda assumiu a presidência em 3 de maio de 1951, reconstruiu e reformulou as bases da organização, que passou a ser chamada de Soka Gakkai, pois a teoria de Makiguchi deixaria de ser especificamente para as bases educacionais e passaria a focar na mudança da nação a partir da transformação interior de cada pessoa com base na religião, a filosofia de Nichiren Daishonin. No período de 7 anos até a sua morte, em 2 de abril de 1958, o segundo presidente da Soka Gakkai expandiu o budismo para 750 mil famílias. Após sua morte, as pessoas acreditavam que seria o fim da Soka Gakkai. Porém, em 3 de maio de 1960,
o jovem Daisaki Ikeda assumiu a terceira presidência da Soka Gakkai. Ele absorveu os ideais dos fundadores da Soka Gakkai, Tsunesaburo Makiguchi e Josei Toda, e rompeu as barreiras do Japão, iniciando 5 meses após sua posse uma luta de propagação mundial do budismo de Nichiren Daishonin. Seu grande impulso e motivação sempre foi o juramento realizado ao seu mestre Josei Toda. Essa corajosa atitude foi responsável por sua chegada em São Paulo no dia 19 de outubro de 1960, onde fundou o primeiro distrito em solo brasileiro. Eu sou discípulo de Toda. Eu vou sem falta, custe o que custar. Se tiver que tombar, então tombarei em combate. Que desventura pode haver nisso? Atualmente, os ideais do budismo e Soka Gakkai estão implantados em mais de 192 países e territórios. O presidente Ikeda já realizou diversos diálogos com autoridades e líderes, sem jamais desistir de criar pontes de amizades entre os povos. A Soka Gakkai revigorou o budismo de Nichiren Daishonin e resgatou seus princípios. Hoje, é uma organização de pessoas engajadas em valorizar cada vida e promover o desenvolvimento humano em prol de uma construção de uma cultura de paz. Vamos cumprir o nosso juramento Seigan, concretizando cada um o seu shakubuku. As pessoas estão ansiando conhecer o budismo. Vamos concretizar sem falta 20 shakubuku por distrito, até fevereiro de 2018, oferecendo este grande presente ao Ikeda Sensei, comemorando os 25 anos da sua 4ª visita ao Brasil. Parabéns a todos e muitíssimo obrigado!